boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Boa noite também àqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube do NEFA. Sempre que puderem, participem aqui, né? Nós fazemos a transmissão online, mas é sempre muito bom nós estarmos aqui nessa casa, nós nos encontrarmos, recebermos aqui, durante o período, né, que nós estamos nessa casa, além das orientações, das reflexões, dos ensinamentos, que também vão, né, no canal do YouTube, mas aqui nós recebemos mais, né? Nós recebemos aqui fluidos benéficos, fluidos que nos reequilibram, né? Esse ambiente é um ambiente abençoado pela espiritualidade amiga, que muito antes da gente adentrar esta casa, preparou esse ambiente para nós. Desde que a gente esteja receptivo, eu tenho certeza que todos nós sairemos daqui essa noite animados, reequilibrados, revigorados, com coragem para continuar a nossa caminhada terrena. Hoje a nossa palestra vai ser feita pelo Carlos Gomes, com o tema Educação para a Morte. E o título é o título de um livro do Herculano Pires. O Carlos vai fazer essa palestra baseada neste livro, que ele daqui a pouco vai mostrar aqui e comentar, que tem exatamente esse livro, esse tema, né, esse título. E é um tema que a doutrina espírita tem muito a contribuir, né? A morte ainda é, para muitos, um mistério, né? Muitos não sabem, têm dúvidas, muitos têm medo, não querem falar do assunto da morte, mas é um assunto importante e que o Espiritismo veio trazer muita luz, muito esclarecimento, muito consolo, muita orientação para todos nós. Antes de nós iniciarmos, vou pedir para a dona Amélia, por gentileza, vir aqui na frente. Ela vai fazer a leitura inicial e, na sequência, a Sandra vai fazer a nossa prece para darmos início. Pode chegar mais para cá, dona Amélia. Pode ficar a câmera para frente. Boa noite a todos. Boa noite. Temas da crítica. Procure silenciar onde você não possa prestar auxílio. A vida dos outros, qual se afirma na expressão, é realmente dos outros e não nossa. Devo compreender que o erro de outro hoje talvez será o meu amanhã, já que nas trilhas evolutivas da Terra, todos somos ainda portadores da natureza humana. O tempo que se emprega na crítica pode ser usado em construção. Não condene, abençoe. Sandra, por favor. Obrigado, dona Amélia. Boa noite a todos. Boa noite. Convidar para que todos ficassem confortáveis, fechassem os olhos se desejassem. E contemplar o Senhor. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui, mais uma noite, com os irmãos, encarnados e desencarnados. Como o Leonardo falou, recebemos energias positivas, emanadas, nos fortalecendo na nossa fé, nos auxiliando na caminhada, para que a gente continue trilhando o que nós prometemos, para que a gente tenha forças. E agradeço a oportunidade de nos reunirmos mais uma vez e aprendermos um pouco mais. Assim seja. Assim seja. Boa noite. Boa noite. Muito bom estarmos juntos mais uma vez para falarmos de doutrina, de evangelho, de vida, que continua após esse fenômeno que eles chamam de morte. Eu quero começar fazendo duas perguntas. Hoje à noite você vai chegar em casa e vai receber a notícia que ganhou um grande prêmio na loteria. Isso é bom?
Muito bom. Eu pergunto. Hoje à noite você vai chegar em casa e receber a notícia que morreu. Isso é bom? Não é bom. Não. Sei. A gente responde não é bom porque a gente não tem educação para a morte. Né? É o objetivo nosso hoje, né? Luiz já falou que nós vamos, tudo que eu coloquei no slide saiu desse livro, não da minha cabeça. Nós vamos conversar como é que está a nossa educação para o que eles chamam de morte. Preparados? Preparadas? 3, 2, 1. Vou me deitar para dormir, mas posso morrer durante o sono. Estou bem, não tem nenhum motivo especial para pensar na morte neste momento, nem para desejá-la. Mas a morte não é uma opção, nem uma possibilidade, é uma certeza. É claro isso para todo mundo, que ela é uma certeza, mas no dia a dia a gente vive como se isso fosse claro e uma certeza. Às vezes a pessoa vem conversar comigo, ela fala assim, não, porque se eu morrer, minha filha, não é se, é quando. Né? Então, é uma expressão errada, que usar o se é na possibilidade de não acontecer. E por que esse medo? Qual é a origem desse medo da morte que está no inconsciente coletivo da maioria? Né? Nós esquecemos de que nós só vivemos para morrer. Como é que é isso? Né? Se é uma certeza, se a vida não termina, não é só isso aqui. Porque a gente vê gente morrendo todo dia, né? Então é para lá que eu vou. Estamos encaminhando para a morte. Não tem aquela frase que diz que a gente mal nasce e começa a morrer? Né? Então é a certeza, a única certeza da vida é que esse corpo é limitado, é temporário, né? E não é nosso. Esse corpo é da Terra. Ele nos emprestou, a Terra emprestou esse corpo para nós usarmos um período e vamos devolver. E o que sobra? Tem que sobrar alguma coisa, ou não. Para algumas pessoas não sobra nada. Né? Como que é viver achando que vai acabar e não sobrar nada? E como é viver achando que vai sobrar alguma coisa? Dependendo da resposta, tem um tipo de vida ou outro. A morte é um muro ou é uma porta? Aí é de cada um. A morte é o nosso fim inevitável, entendendo o fim como o fim do corpo físico. Né? Só que a gente chega a ela sem nenhum preparo, porque as pessoas se negam a comentar sobre a morte. Né? E tem religião que fala, não pode falar sobre a morte, isso aí é coisa de Deus, é mistério. Você vai conversar com alguém sobre a morte, a pessoa fala, vamos mudar de assunto, está me agorando, né? Uma coisa assim. Então, se eu não falo de um assunto que vai acontecer comigo, então eu vou viajar amanhã. Não falo nada sobre essa viagem. Como é que eu me preparo? Não arrumo nem a mala. Como é que eu entro num trem, num ônibus, num avião, sem nenhuma preparação, nem saber para onde eu vou? Então, se a morte é uma viagem, né, falamos muito isso, como não se preparar? Né? Da onde vem essa proibição de falar de uma coisa que é vida? Aí Allan Kardec realiza uma pesquisa psicológica sobre o fenômeno da morte. Por que psicológico? Porque ele escreveu o 4º livro, né, das 5 obras, chamado O Céu e o Inferno. Até temos um grupo estudando nas quintas-feiras esse livro. E lá ele entrevistou o próprio morto. Né? Ele invocava, né, o espírito e perguntava para ele quem ele foi durante a existência, como era a vida dele, como ele está se sentindo, como foi a passagem e para onde ele foi. Então fez uma pesquisa de campo, né, ali na prática. E tem todo esse livro, é muito interessante, principalmente a segunda parte, ele ainda classificou em tipos de espírito. Os felizes, os criminosos, os medianos, que a gente pode até se identificar com um deles ali e falar, eu pareço com esse aqui. Então, se ele foi para esse lugar, é esse lugar que me espera. Né? Vou gostar ou vou dar uma melhorada? Então, é um livro também de auto-reflexão. Nós indicamos a leitura, por quem quiser participar do estudo, né? Para falar com o Luiz, que ele é o coordenador do grupo.
E Victor Hugo, né, o grande escritor francês, diz que morrer não é morrer, é apenas mudar-se. Não é bonita essa frase? Só. A gente só acha bonito, a gente não se convence que é isso. Né? Alguém aqui já mudou de uma cidade para outra, ou para estudar, ou para trabalhar, ou para morar? Eu já mudei 2 vezes. Né? E quando a gente vai. Né? Eu vou morar lá, deve acontecer algumas coisas, mas você vai porque precisa ir. E fica um tempo. Né? Eu e o Luiz somos de outra cidade, viemos morar aqui. A morte é a mesma coisa, está na hora de morar lá. O que vai acontecer? O que tiver que acontecer. O que aconteceu quando a gente veio morar para cá? O que deu para acontecer. Agora, uma coisa é certa, eu vou continuar sendo eu. Né? Então, a primeira coisa que eu tenho que aprender com a morte, vamos anotando aí, é aprender a conviver comigo. Que quando a gente morre, a gente está de cara com a gente mesmo, nu e cru. Né? Porque aí não tem o teatro social, não tem as máscaras, não tem nem... Né? Isso que a gente tenta esconder. Está tudo muito claro. Então, ou eu acostumo comigo, ou eu vou dar trabalho para mim, do outro lado. A Rede Globo de televisão reprisou pela 6ª vez a novela Viagem. Sempre quando reprisa, as pessoas acham lindo, né? Mas nem todos acreditam que é assim. E ela foi baseada em livros espíritos, teve a orientação do Herculano Pires, né? Para Ivani Ribeiro, que escreveu. Herculano Pires é o autor desse livro, né? Que o Luiz mostrou. E que ele foi, né, de São Paulo, um grande estudioso da doutrina espírita, né, e entendia tanto de doutrina que Emmanuel diz que ele foi o metro que melhor mediu Kardec, né, de tanto que ele conhecia, e ele foi um dos orientadores da Ivani Ribeiro na década de 70, quando ele desencarnou em 79, quando foi escrita essa novela, que tem, né, algumas fantasias, mas no geral é aquilo mesmo. Né? Só uma coisa que não é bem assim, o pessoal ficava lá o tempo todo no campo, né? Vira todo mundo rural, quando brincar, não é assim também. Né? Aí tem uma cena que é uma cena que vai acontecer com todos nós. A personagem principal da novela, que é um casal, né? Tem a Cristiane Tornone, que fez o papel da Diná. A primeira novela foi a Eva Vilma. E ela desencarna, e depois desencarna a mãe dela. E tem esse encontro. Olha esse encontro de almas do outro lado. Então a gente fica desesperado quando desencarna alguém, né, familiar, ou alguém que a gente ama muito, como se nunca mais fosse encontrar. E é isso que vai acontecer. Imagina um abraço você dando naquela pessoa, né? Pode ter desencarnado há 50 anos, mas quando reencontrar, o amor vai ser o mesmo. Então essa cena é muito emocionante, né? Da novela, porque é isso que a gente tem que acreditar. Só que eu já conversei com uma pessoa uma vez de uma outra religião, né, que ele estava desesperado, que a mãe tinha acabado de desencarnar, e na religião ele falou, que pena, você nunca mais vai ver sua mãe. Como é que se fala isso para uma pessoa no luto? Né? Que a religião parece que falava isso. Então o Espiritismo fala o contrário. Estamos todos vivos, né? E nos reencontramos nos sonhos, alguns vêm visitar e alguns vêm percebem de alguma forma, e quando desencarnarmos, eles vêm nos receber. Não é bom ser recebido pela mãe do lado de lá? Né, João? Vamos, né? Vamos receber, né, o abraço da mãe, né, daquele que a gente amou, de um filho, às vezes o filho foi primeiro. Então, aguardar esse momento, se apressar é pior. Aguardar esse momento que ele vai acontecer. Isso não é, né, alentador, melhor do que falar que acabou na morte? Então, no início, diz o Herculano Pires, quando tudo era mais agrário, né, mais rural, então as pessoas já viviam vendo, né, o animal morre, o vegetal morre, a planta morre, a plantação, o alimento, tudo morre e as pessoas também morriam. E era tudo mais simples, né? Colocava o corpo em cima de uma mesa, né? Depois enrolava no lençol, né? Amarrava numa travessa, cada um colocava no ombro, enterrava na própria terra, acabou. Era um fenômeno natural, normal. Mas sempre tem aquele que tem uma visão, né? Não, vamos fazer uma homenagem para essa pessoa, né? Vamos colocar flor, vamos colocar no caixão, vamos fazer um túmulo. Aí vai criando coisas que a gente acostuma, mas até que ponto é necessário? Ou é o mais importante, né?
Quem já teve que preparar o enterro aí sabe que as funerárias fazem. Ah, tem isso, e tudo tem um preço no final. Tem o véu, tem não sei o quê, tem a flor, tem, né, tudo você paga. E o que é o mais importante ali no momento? É o externo, né? É o enfeite, né? E às vezes até por uma consciência pesada você quer fazer para a pessoa que não fez uma vida inteira. Mas não vai ser dessa forma. Então o Herculano nos diz, ó, quando começa a civilização, começa lá rituais suntuosos, aí tem que pagar alguém que também vai vir fazer o ritual, cerimônias, sacramentos, né? E vai imaginando coisa para poder fazer o que não fez uma vida inteira. E a gente embarca nessa. Não, para o meu familiar, o melhor caixão, que de 10 mil reais, né? Que vai apodrecer como um de 2 mil. E a gente embarca. E está no emocional, né? As pessoas aproveitam o emocional, não, para ele tem que ser o melhor. E a mudança lá. Aconteceram exigências antinaturais. Né? Aí vem burocracia, ele ainda coloca, né? Burocracia dos passaportes, né? Recomendações, né? Para tomar cuidado lá com a barca de Caronte. Vai ter um julgamento, aí entra o tal do julgamento, a condenação, o inferno, aí começa o medo coletivo. Né? Se vai ter um julgamento e a gente sabe que não foi tão bonzinho como deveria, o que me espera? Né? Então a gente vai introjetando isso na mente para tirar a reencarnação. Né? Aí surge a arquitetura da morte. Né? As pessoas aí que têm vontade de conhecer as pirâmides, né? Que gostam das pirâmides, que são as pirâmides, senão túmulos dos faraós. Né? Fica bonito, você vai no cemitério aqui, né? Tem aqueles túmulos bonitos, né? De granito, de mármore, é Jesus, a estátua em si, dá até medo à noite, né? Aquele tanto de estátua lá. Mas é a arquitetura da morte, os mausoléus, né? Aqui também tem um mausoléu, quando você chega lá tem uma igrejinha, né? Na porta principal, que é o mausoléu de uma família aqui. Até nisso tem uma divisão de classes também no cemitério, né? E antes era tudo terra, né? As mumificações, conhece a história de Caronte, né? No mito grego, que antigamente enterrava, tinha que colocar uma moeda ou na boca, né, do defunto, ou duas em cima dos olhos, porque eles tinham que pagar a travessia de um rio, o nome do barqueiro era Caronte, para levar para o Hades. A Hades era um lugar escuro e sombrio, onde você ficava esperando o julgamento. E esse julgamento, aquela coisa, né? Aí depois vem outra religião e fala, você vai ficar dormindo esperando o julgamento. No julgamento, se você não for absolvido, você vai para o fogo do inferno sofrendo um suplício eterno. Então é melhor ficar dormindo, né, do que deixar esse julgamento. Vai tirar você do sono para jogar você no inferno. E as pessoas acreditam e repetem isso, mas não param para pensar. Né? Que lógica existe nisso? Então está aqui o Caronte, né, levando as pessoas. E tem aí se a pessoa não era sepultada ou não tinha dinheiro, ela ficava fora da barca e esperava 100 anos até um dia que o Caronte quisesse fazer a caridade para atravessá-la de graça. Né? Tapioca feita do SUS. Essa fica a gente pensa, lá também tem isso. Vamos ver aqui quando vai ter a vaga para atravessar para a escuridão. E isso entra como verdade, que as mitologias, né, depois se transformam, né, na época era uma autoridade que falava e era uma verdade da época. Só que a gente não tirou isso até hoje. Aí vem os mistérios, né, o que acontece, aí aqueles criativos vão criando coisas em cima do desconhecido. O pavor da morte provém da ideia de solidão e escuridão. Mas os teólogos, né, então, nessa do Caronte, você vai para um lugar escuro, sozinho, frio. Já dá um medo. Mas os teólogos achavam que isso era pouco. Aí eles criaram o inferno, o purgatório e até o limbo para as crianças. Olha como é que as pessoas são cruéis, né? E a gente bate palma para isso a vida inteira. Até que chegou o Espiritismo e clareou, né? Para quem aceita. Né? Para os judeus, por exemplo, então ali, ó, as crianças que não eram batizadas iam para esse limbo, né? Mesmo sem ter pecado, só por causa do tal do batismo. Por quanto tempo a gente aceitou isso como verdade? Onde que está meu neném que morreu? Está no limbo. Nem sabe o que é isso, mas está no limbo, esperando alguma coisa. Né?
Como é que ela vai participar do julgamento com criança que nem chegou a viver direito? E os judeus, a morte se tornou impura. Né? Então, o túmulo do cemitério, né, se ele for, ele tem que se purificar. E a gente vai entender a parábola do bom samaritano, por que o levita e o sacerdote não foram socorrer o que estava caído. Porque se ele tivesse morto, ele ia encostar no morto e ia ter que ficar 7 dias se purificando, né? Tem um tanque lá de água que ele todo dia tem que ir lá se lavar para purificar. Então, para não correr esse risco, melhor não enxergar. Então, e aí, sutilmente, Jesus quis mostrar para eles, né? Que por causa do seu ritual, alguém pode perder a vida. Né? Nas entrelinhas, podemos interpretar assim também. Não só a indiferença, mas o pensar em si no ritual que precisaria ser feito se ele tivesse morto. Aí a ideia cristã da morte, né, que não tem nada de cristã, sustentada e defendida pelas igrejas. Então isso é criação do homem, né? Ela é aterradora. Tanto assim que quando as igrejas falam, você pecou, você vai para o inferno, vai ser queimado. Para te mostrar como que é, eu já vou te queimar aqui. Né? E alguns falam, não, eu prefiro esperar, né? Chegar lá. Mas aí foi aquele festival, né? de fogueiras queimando, que é isso que vai acontecer com você quando morrer, que estava desenhando para as pessoas não pecarem. Olha só o que a igreja é capaz de fazer com a nossa cabeça. Porque a gente estava lá assistindo isso, e isso introjetou, né, no nosso perispírito, que até hoje a gente tem um medo da morte sem saber por quê. Porque evoca a fogueira. Né? Eu vi queimar, ou fui queimado, ou algum familiar foi queimado, e eu não quero ser. Olha lá, então eles inventaram lá, ó, suplícios eternos. Olha o que é isso. Isso aqui é masoquismo, que é sadismo, né? Você vê a pessoa sofrer eternamente ali, com dor, sem fim, por causa de um erro, um deslize, por ignorância. Como é que a gente aceita isso? Para aí para pensar, como a gente tem aceitado isso nesses anos todos. E com medo de não aceitar aí que vai para o inferno mesmo. Fala, Solange. É que tem um porém ali, quando fala as próprias crianças inocentes que não tiveram tempo de pecar. Mas, de acordo com a religião católica, tem um pecado original. O batismo é para Eximir do pecado original, né? Para falarmos antigamente, para ficar com a alma branquinha. E o pecado original que nem foi nosso, né? Então, alguém pecou e eu estou pagando até hoje. E as pessoas aceitam. A pessoa querer dizer isso é uma coisa, agora aceitar é outra. E por quantos anos nós aceitamos isso? E muitos ainda aceitam. E repetem isso. Tem que batizar, senão vai morrer pagando e vai para o limbo. Até hoje, século XXI. Então, se a gente não se educa, não avalia, não comenta a respeito, a gente ainda está com a mentalidade de Idade Média. Está aí para trás. Falando. O quanto que a gente reproduz isso passivamente, né? Por medo. Por medo e por ignorância, né? Eu acho que aí é uma questão da educação, né? De não questionar, não pode falar, que aí você vai chegar numa lógica. Isso não tem lógica. O controle, né? Para se manter o controle. Mas aí você mantém isso e reproduz por gerações, séculos, né? Passivamente, sem questionar. Né? No caso do catolicismo, se você não acredita, então você não é católico. Cai. E católico quer dizer universal, né? Quem é cristão. Agora, vamos pela lógica, independente de religião. Amar alguém já leva um tempo. Não é tão simples amar alguém. Concorda? Como é que Deus me permite fazer todo esse movimento para conseguir amar alguém, para eu nunca mais ver essa pessoa? Não é tirar o doce da boca da criança? Né? Então, que Deus é esse que me deixa amar para acabar daqui a pouco? Ou, segundo, como é que eu posso amar alguém, ver esse alguém na fogueira e eu, né, ouvindo a harpa lá com Jesus, porque eu estou bem, mas a pessoa pecou, ela vai sofrer e eu não vou me incomodar com isso.
Vamos usar o racional, a inteligência para ver que tem alguma coisa que não está batendo. Hoje, século XXI, talvez na Idade Média, na época todo mundo era analfabeto, você tinha que acreditar. Mas acreditar ainda hoje, tem que repensar. Está precisando de terapia. Paulo de Tarso, né, já deu a deixa quando ele falou, né, semeia esse corpo material, colhe esse corpo espiritual. Então, ele explica a ressurreição de Cristo. Não foi no corpo material, né, foi no corpo espiritual que a gente chama de perispírito. Quarta-feira agora eu vou voltar a falar de perispírito, né, que é um corpo igual a esse, só que de uma outra matéria. E você vê a pessoa, quando você vê um espírito, né, já morreu, né? Como é que eu sei que é minha avó? Porque ele está com um corpo igual da minha avó, mas o corpo dela está enterrado. Ele não saiu de lá e veio aparecer para mim. Né? É que tem um corpo igual. É isso que eu mostrei da novela aqui. Como é que ela reconheceu a mãe dela? Porque o corpo é o mesmo. Né? Então Jesus veio mostrar que existe esse corpo espiritual que pode, né, se materializar como ele fez, se alimentar com as pessoas, caminhar com as pessoas, ficar 40 dias conversando ainda, dando as últimas instruções. Como é que ele pôde fazer isso? E nisso ele comprovou que a morte não existe. Se ele não morreu, ninguém morre. Então, é alguma coisa para a gente ver. Então, o que ele fala? Paulo de Tarso fala de corpo. O que Paulo de Tarso está chamando no Evangelho? De corpo espiritual, nós chamamos de perispírito. Mas é a mesma coisa. Corpo do espírito. Né? Só que o Herculano Pires vai falar que até hoje a gente repete nas procissões o enterro de Jesus, e chora, e põe ele na cruz, e chora, e acha que é isso que é servir a Cristo, chorando a sua morte, quando deveríamos estar admirando e imitando a sua vida. Jesus é Jesus dos vivos, não dos mortos. E a gente quer matar ele todo ano e sentir prazer, né? Chorar, não, como é que fizeram isso com ele? A gente nem usa o verbo certo, a gente tem para nós como nós fizemos isso com ele. Né? Estávamos lá gritando Barrabás. Então, não educar-se para a morte não tem a ver com a questão religiosa, né? Mas para voltarmos para a realidade da vida. Né? E viver não é só estar aqui por estar, mas transcender, ir além, pensar em algo além da matéria. Porque se a gente fica só na matéria, como a maioria fica, com medo de reproduzir e reproduzir, é uma vida animal. Isso é o que o animal faz. Né? Agora, a gente tem que pensar que não é só isso. Né? A vida não é só isso. E cada vez mais a gente vê aí fomentando na mídia que é isso. Né? Você tem que se dar bem, se alimentar bem, você tem que... Né? Tudo do corpo, ter prazer no corpo, ser feliz no corpo, como se não tivéssemos um espírito eterno. Né? Então você não vê falar de espiritualidade, de espírito, quando se fala da morte de alguém. Né? Ah, fica ali no corpo, né? Olha no caixão, ele está bonito, ele está feio, não interessa, ali não tem nada. Né? Tem que ver ele vivo do outro lado. Será que ele está bem ou não está? O que a gente faz com quem já desencarnou para saber se ele não está bem ou se ele está bem? Prece. Né? Se ele não estiver bem, a prece vai ajudar. Se ele estiver bem, também vai reforçar. É isso, essa é a nossa comunicação. Não adianta vir aqui querer uma comunicação para saber, por curiosidade, se o familiar está bem ou não. Se não vai lá, se ele não estiver bem, você vai poder fazer o quê? Orar. Então já ore, sem essa carta. Né? A vida e a morte constituem os limites da existência. Do berço ao túmulo, do túmulo ao berço, do berço ao túmulo e vamos fazer um ciclo. Assim, sempre é assim. Né? Então, como o animal, você vê o vegetal morrer na terra e ressurgir, nós também vamos ressurgir aqui na terra. Quantas vezes forem necessárias. Mas por que se proíbe falar em reencarnação? É outra coisa também que eu não entendo. O que tem de antidoutrinário e anticristão acreditar que a gente volta para continuar a caminhar? O que é melhor acreditar? Que a gente volta para rever os erros, para tentar acertar dessa vez, ou já ser condenado no fogo dos infernos? O que você prefere? Porque vai ser perguntado. Né? O ser humano, ao ser definido, reflete o mundo da sua consciência. Isso aí que é o perigo. O que a gente pensa é o que a gente vive. Então, se essas ideias da Idade Média estão muito fortes em nós vamos viver com esse medo o tempo inteiro. Talvez seja esse o medo de hoje à noite, você morrer e não querer.
Viu, gente? Tem que querer. Se preparar. Né? O ser humano tem que conquistar a si mesmo, se conhecer, se aceitar e transcender, ir além do que a gente é. A gente nasceu para a vida eterna e não somos humanos ainda. Estamos nos transformando num ser humano que vai se transformar num ser angelical. Porque o tempo é a eternidade. Somos seres imortais e infinitos. Acreditam nisso? Se a gente acredita que é imortal e infinito, por que ter medo da morte? Responde para mim. Apego. Então, temos que treinar um desapego, então. Pensando que nada é meu. Nem o corpo não é meu. Como eu falei, tem que devolver para a terra. Ninguém é de ninguém. Até o pessoal fala, eu perdi meu pai. Como se perdesse um livro, nunca mais vai achar. Né? Ele só viajou primeiro do que eu. Né? Essa ideia do apego é nisso, eu perdi, era seu. Né? E a ideia de perder parece que você não acha mais. Né? E a gente repete, eu perdi minha mãe, perdi meu irmão, perdeu todo mundo pelo caminho. Então volta para procurar. A educação para a morte é a preparação do homem durante a sua existência para a libertação. Olha um outro conceito de morte como libertação. Né? Você vê a pessoa no hospital, numa semana, né, ou mais, sofrendo, com dor, definhando, o que você pede? Que ela se liberte da dor. Qual é a forma de libertar daquela dor e sofrimento? Desencarnando, saindo daquela carne que não está aguentando mais a vida. Só que você fica ali segurando, mamãe não vai, a mamãe está sofrendo. Já está no inferno ali, queimando, sofrendo. E por egoísmo a gente não quer largar da mão dela. Olha como é que a gente é. Né? Então faz a prece que seja o melhor, liberte a pessoa que vai continuar viva, vai te visitar, vai aparecer no sonho, vai conversar com ela em pensamento. É isso que o Espiritismo é quebrar paradigma, uma outra forma de pensar o mundo, a vida e principalmente a morte que não existe. Não fica adianta vir no centro toda semana se a gente não mudar a forma de pensar a vida. Fica perdendo tempo. A gente vem aqui para se convencer que é assim, convencer e converter. Como o Evangelho. E no Evangelho você vê isso o tempo inteiro. Comunicação, né, com quem já foi, tem no Antigo Testamento, tem no Novo Testamento, é só saber ter o olhar ali na leitura. O homem se reintegra na sua natureza espiritual. Somos espírito. A gente não é corpo. Né? O padre Teilhard de Chardin falou o quê? Nós somos o espírito em experiência num corpo de carne. Não o contrário. Eu estou trafegando num corpo que é o carro do meu espírito, que me transporta para todo lado. E a gente faz o contrário, é o corpo que está carregando o espírito. Né? O espírito que tem o corpo, não o contrário. Né? E a gente fica dando muito ênfase no corpo, que acaba, já está acabando. Né? O corpo de hoje já não é de 50 anos atrás, sinto muito. Mas o espírito está crescendo cada vez. O espírito vai crescendo e o corpo vai definhando. Olha que interessante isso. Você sai da terra melhor em espírito e o corpo fica pior, e você não sentir saudade. Esse corpo, né? Esse aqui eu não quero mais não, quero trocar. E a gente ganha outros velhos, vale. Não é uma boa proposta? Estou aqui tentando vender o peixe da educação. Você vai ganhar um corpo zero bala. A gente torna o que sempre é espírito, na plenitude da essência divina, porque a gente fica pleno do outro lado, amplia a nossa visão, amplia os nossos sentidos, que não ficam só os 5 sentidos do corpo. Não é? E a religião, de alguma forma, ela nos prepara para isso, né? Para essa continuidade. Então a gente precisa começar a se educar na nossa consciência, e ele fala bonito, ao desabrochar das flores, por mais que sejam ajudados por um jardineiro, atinge seu limite de possibilidade, murcham e morrem para renascer depois no ciclo dos renascimentos. Por que na planta a gente aceita e no homem não? É a mesma coisa. Né? A gente vem semente ali, né? No zigoto, vai desenvolvendo, né? Fica aquela beleza da adolescência, chega uma época começa a murchar, aí não está na hora de ir embora. Mas volta. Né? O bom disso é que tem volta. Daqui a pouco estamos. E às vezes volta até na mesma família.
né, numa necessidade, nossos netinhos serão nossos avós. Ou o contrário. Com o homem não é diferente, renascemos no mesmo ritmo das coisas dos seres da natureza. As religiões da morte falham nessa fase de transição, interpretando negativamente o fenômeno positivo e renovador que sustenta a juventude do mundo. Então, morte não é uma... E aí o que eles fazem, né? Fica aquela coisa, né, lúgubre, escura. Antigamente era pior ainda, né? O carro funerário era escuro, tinha cortininha ou roxa ou preta, né? Dentro de casa, tudo, todo mundo de preto, né? Aquela coisa horrorosa, porque a morte era coisa horrorosa. Hoje não é mais. Você vê os carrões do funerário aí, né? Só que quem está passeando ali não está sentindo, não está percebendo. Né? Os carros branco, colorido, né? O cemitério, né? Como um jardim, não precisa ter aqueles túmulos que assustam. De certa forma está cremando, né? Para não ficar também cultuando o corpo depois. Né? Na cremação também se fica guarda assim, né? Ou nem vê mais, porque não é o corpo, é o espírito. Nós somos espírito, tudo é espiritual, é de lá para cá. Por isso Jesus nos ensinou que aqueles que se apegam à própria vida a perderão, e aqueles que a perdem, na verdade, ganharão. E que se perder, né? Aquele que quer só essa vida material, vai chegar lá do outro lado frustrado, porque tudo que ele gosta da matéria não vai junto. E aquele que renuncia, sacrifica, passa dificuldades, mas não perde o valor da vida, ganha uma vida melhor do outro lado. Acreditamos nisso ou não? Isso tem que estar muito claro na nossa cabeça. Não fica só frases de efeito, frases bonitas, que a gente põe lá na rede social, fica bonito, todo mundo curte. Mas como é que está na minha cabeça, na minha consciência e na minha vida? E quando os meus se vão, como é que eu reajo a isso? Né? Um espírito desesperado, não para enterrar alguém, né? E fazer escândalo, está desequilibrado. Pode chorar, vai sentir, vai se emocionar, mas o excesso mostra que não estudou o espiritismo. Né? E às vezes o espírito está ali do lado bem, né? Está livre, leve, né? E com pena da gente que está desesperado, achando que nunca mais a gente vai encontrar. Tem que estudar. A vida em abundância dos evangelhos é a integração do homem na plenitude da sua consciência divina. Nós somos um ser divino, a nossa essência é divina. Nós somos filhos e filhas de Deus. Deus mora em nós e as suas leis estão na nossa consciência. Estão 621 do Livro dos Espíritos. Vamos estudar o Espiritismo. Medo de quê? E Deus é infinitamente bom, justo, e as leis divinas são justas e amorosas. Vou contar um segredo para você. Liga a câmera aqui. Do outro lado, se há esse julgamento, não tem promotor. Olha que chique. Ninguém vai nos acusar. Tem um advogado de defesa, o Paracleto, nosso mentor, que vai falar todas as coisas boas que nós fizemos. Olha que beleza. Por isso, mas tem que ter coisa boa na listinha, tá? Então ele vai falar, olha quando a casa foi um bom pai, né? Estudou, trabalhou, frequentou o centro, fez caridade, está tudo ali. Né? Aí você vai, nossa, mas eu não fiz nada de errado. Falei, calma, não se precipite. Depois nós vamos conversar para ver o que nós podemos melhorar na próxima existência. Animado? O objetivo hoje é sair, todo mundo, o Luiz falou, não, vamos sair daqui melhor, educados para o que há de vir. Já tem um mês aí para acontecer as coisas. Os homens são espíritos, é verdade. Né? E os espíritos nada mais são do que os homens libertos das injunções da matéria. E a gente tem medo de espírito, né? Nossa, se aparecer um espírito aqui, eu saio correndo. Então, quando vocês entram aqui, eu tenho que sair correndo também. Nossa, que tanto espírito que entrou aqui hoje, só que vocês estão com a roupa de matéria, o outro está com a roupa de perispírito. É a mesma coisa. E às vezes é alguém, né? Nossa, meu pai veio me visitar e eu vou sair correndo, mas é meu pai, continua me amando. Vamos bater um papinho, senta aí, né, seu Nivaldo? Vamos conversar. Como é que está aí desse lado? Já arrumou a nossa casa, para a gente ter uma casa boa para morar. Né? E é o que acontece no nosso lar, né? Vamos ler o nosso lar. Nós aqui carregamos um fardo, nosso corpo é um fardo. Só você vê o trabalho que dá para sair da cama de manhã, principalmente no frio, como é que ele é um fardo, né?
Agora, quem desencarnou já não tem mais esse fato, né? Já tirou das costas. E pensar que eles estão vivos, né? No dia 2 a gente vê a pessoa vai lá no cemitério, fica chorando, desesperada, achando até que a pessoa está ali com falta de ar, né? Nossa, tem gente que fala, nossa, não vou entrar aí não, que eu tenho falta de ar. Mas vai estar vivo ali? Né? Tem uma pessoa que não entende, uma outra falou assim, não quero cemitério não, que aqui é muito parado, eu quero outro cemitério mais movimentado. Eu pergunto para ela, mas você vai ficar aqui? As pessoas ainda têm essa ideia que vai ficar no cemitério e as outras acham que o finado está lá. Por isso não pode fazer tudo muito bonito, porque não se vai gostar, mas está mais bonito que a minha casa, vou ficar aqui. Né? Tem igrejinha, né? Tem florzinha. Feita muito não, deixa na terra mesmo. Pensar neles da maneira triste os entristece também, né? Quando a pessoa desencarna, a gente tem um celular para ligar para ela, que é o nome dela, é o pensamento, o sentimento, a prece. Você pensa, por exemplo, não vai falar mal de quem desencarnou, você pensou na pessoa, ela recebe aquele pensamento, aquele sentimento, né? Então, o que a gente pode fazer pela pessoa? Hoje eu vou entregar uma cesta básica em nome do meu pai. Então, o que eu ia receber de retorno, de vibração boa, que vá para ele. Isso é uma homenagem que a gente faz para a pessoa. Então, eu estou sentindo essa vibração gostosa aqui, quero mandar para essa pessoa que eu amo, que está do outro lado, ou está aqui do lado. Eles, né, a gente, às vezes, tudo isso falou, venha para cá, que às vezes aqui é o lugar de encontrar com os nossos entes queridos. Né? Numa prece, não sente uma emoção, não sente um abraço. Porque ele precisa aprender o espiritismo, que não aprendeu quando encarnado. E você está trazendo ele agora para o espiritismo. Né? Senta aí com ele, né? E fala, tá, presta atenção, né? Confia o que ele está falando. Mesmo morto tem que entender da morte. Porque as pessoas têm aquela ideia, se morreu, entendeu tudo. Né? Entendeu que tem reencarnação, entendeu o espiritismo, morreu, virou espírito. Tudo isso, né? Ou então está com Jesus. Não, e tem gente que fala, vamos pedir para o fulano, que aí ele fala com Jesus e resolve o nosso problema. Não, né? De repente ele está correndo o obsessor lá, né? Às vezes está pior do que nós. Vamos, prece, tudo é prece. Joga a luz, né? A gente se ilumina e ilumina o outro. No Evangelho no lar, ele pode vir, né? Orar com a gente. O Espiritismo quebra essa coisa do fim. E a gente tem que quebrar isso em nós também, senão a gente vai sofrer o que quer. Né? Olha lá, podemos ajudá-lo com pensamento de confiança e alegria. Quando pensar em quem desencarnou, não pense no caixão, não pense no hospital sofrendo, pense em momentos bons. Né? Que você joga numa tela lá para ele, olha quando a gente almoçava junto, quando a gente ia no parque, quando a gente ria junto, quando estava no piazza, né? Como é que você ficou feliz no seu aniversário. Essas coisas bonitas a gente joga na tela lá e ele assiste. Agora, nossa, por que você foi? Eu não consigo viver sem você. Você está ligando para a pessoa todo dia, né? Você tem um filho que foi estudar fora, todo dia você liga para ele, eu não consigo ficar sem você, aí estudando. Ele para de estudar e volta. Agora o finado não pode voltar. Mas você perturba a cabeça dele. Alguém aqui faz isso? Não. Nem aqui. Olha aqui como é verdade. Eu tive que tirar uma foto de cedo para vocês acreditarem. Ó, quando você pensa na pessoa, ela vem, né? Você lê aquele livro que liam juntos. Eles vão aqui ler juntos. Sentem aquilo que emanamos. Né? E mesmo sendo encarnados. Né? A gente estava conversando hoje ali, aquela brincadeira que eles falam, nossa, a orelha está quente, alguém está falando mal de mim. E de repente tem alguma vibração que vem em minha direção. Se é uma vibração boa, eu me sinto bem. Se é uma vibração ruim, eu me sinto mal. Telepatia, fluido cósmico universal é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. É isso que a gente aprende no capítulo 14 da Gênesis, para quem estuda. Vamos estudar. Então, o grupo da quinta-feira aqui também estuda Gênesis. Né? Espiritismo é ciência da espiritualidade, em primeiro lugar. É a única que explica o que é o espírito, o que é o lado de lá, o que é a morte, de forma racional. Não é para encher a casa, não. É para que a gente se prepare para ser melhor. Olha lá. E essa comunicação, né, que eles falam que é proibido evocar os mortos, sempre existiu. Tem uma pesquisa que fala que aquelas pinturas rupestres que existem no âmbito das cavernas foi feita por mediunidade. Porque aqueles seres que estavam lá, embora já sejam humanos, não tinham inteligência suficiente para escrever e pintar aquilo que eles pintaram. Então, sempre quem morreu quis comunicar de alguma forma. Como eles não tinham escrito, fazia o desenho. Desde os homens da caverna,
O intercâmbio é normal. Se está todo mundo vivo, por que não conversar com ele? Mas no lugar certo, não vai chamar eles em casa, não, porque não é por aí. Tá? Somos todos mortos e vivos. Revezamos-nos na terra e no espaço, porque a lei de evolução exige o nosso aprimoramento constante. Aí tem gente que pergunta, mas se a gente evolui lá, como espírito, o que a gente tem que fazer aqui? A gente precisa conhecer as coisas da matéria. Né? Eu só consigo sentir a água caindo no meu corpo num banho na matéria. Né? O espírito não precisa tomar banho. Só consigo sentir aquele docinho do pudim que a mamãe fez na sobremesa na matéria. Olha como é que é bom sentir as coisas na matéria. Né? A dor também, eu vou sentir na matéria. Para quê? Para aprender. Aí fica gravado no perispírito, né? E isso faz parte da minha composição de um ser em evolução. Para quando eu for anjo e vier na Terra ajudar quem está sofrendo, eu já senti aquela dor, aí eu tenho empatia pelo outro. Só quem passou fome que quando a gente bate para pedir auxílio na campanha do quilo, nos dá um mantimento. Para quem nunca passou fome, fala o quê? Hoje não tem. E se passar amanhã, hoje eu não tenho. Aí no terceiro dia você deixa a cesta básica lá, porque aquela pessoa está passando fome, ela nunca tem, né, para ajudar. Nascimento e morte são processos naturais da vida. Deus não mata, Deus cria. Coloca isso escrito no espelho e leia todo dia de manhã, quando for escovar dente, para ver se se convence que é assim. Né? Porque a gente precisa se convencer que é assim, porque foram milênios colocando uma ideia na nossa cabeça que não é numa existência que a gente vai tirar. Por isso que a gente sofre. Está no inconsciente coletivo, né? Que o Jung muito bem explica, que a gente pensa nesses arquétipos, nessas formas de pensar que foram criadas e a gente não consegue tirar, desapegar da ideia materialista. Deus não trabalha com coisas, com leis, né? Com Deus. Qual é o Deus do Espírito? É uma inteligência, não tem corpo, uma inteligência suprema, cósmica. É um pensamento que cria leis que a gente só tem que obedecer para poder ser feliz. Então, pensamento, é o que o Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida, que é um livro de cabeceira do Espírito, deveria ser. É a energia mais poderosa que podemos dispor. Olha que força que a gente tem para mudar a nossa vida só com pensamento. Muita gente está sofrendo hoje porque está pensando errado. Está pensando em fazer mal para o outro, está achando que o outro fez mal para ela. Isso tudo gera doença na gente. Como é que a gente aprende a pensar? Lendo o Evangelho de Jesus, que ali o tempo todo ele nos ensina a pensar, a falar, a viver e não morrer. A gente acha difícil, ou nem tem o Evangelho em casa, ou não tem o hábito de ler. Aí tem o Evangelho segundo o Espiritismo que explica o Evangelho que você está achando difícil. O Evangelho no lar todo dia. A gente tem recursos para ser feliz. Por que não somos? Essa energia não se desgasta com o tempo. Né? No espaço. Então, a gente desencarna e continua pensando. Já pararam para pensar nisso? Uma vez, no Evangelho, eu falei isso, ela falou, nossa, a gente morre e continua pensando? Aí eu falei para ela, o que você acha que vai acontecer quando você morrer? Ela falou assim, eu vou encontrar Jesus. Aí eu falei para ela, como é que você vai saber quem é Jesus se não estiver pensando? Não é lógico isso? Então a pessoa nem para pensar, se eu vou para Jesus, o que vai? Né? Como é que eu vou saber se é Jesus ou se é genérico? Né? Eu tenho que ter uma imagem, né? Um pensamento que me dirige até ele, para quem pensa assim. A gente não usa lógica quando entra na questão espiritual, já perceberam? Aí acredita em qualquer coisa e repete até para os filhos dessa bobagem. Quer dizer, bobagem para a gente. Acredita, seja feliz assim. Deus é o infinito pensamento criador. Deus é o infinito pensamento criador. Vai repetindo essa frase até chegar em casa, para ver se convence. Não é aquele homem barbudo que está no trono esperando, né, selecionar ali quem vai para o inferno e quem vai para o céu. É um pensamento que envolve tudo que existe no universo para o bem. Só que existe a fascinação, né, que vai acabar, temos a sensação inconsciente e agradável de que a morte sempre se distancia de nós. Né? Vocês acharam que eu brinquei que hoje à noite então vai estar morto? Sempre vai ter alguém morrendo hoje à noite.
né? 150 mil pessoas morrem por dia. Por que não eu ou os meus? Então a gente corre da morte enganando a nós mesmos, achando que ela não vem ou só vai vir depois dos 100 anos. Né? Mãe, né? A gente acha que a mãe nunca vai morrer. Né? Até acontecer, a gente desesperar. Temos a ilusão de que ela não chegará tão cedo. Olha quantos jovens estão desencarnando, né? Com 20 e poucos anos. Pois temos ainda muita coisa a fazer, aí a gente começa a negociar, né? Tem muita coisa para fazer e sentimos que a vida borbulha em torno de nós sem permitir a entrada da morte no nosso meio. Né? Eu sou espírita, trabalho no centro espírita, sou religioso, faço oração todo dia, não é possível que Deus vai me levar agora. Aí quem vai levar aqui é trabalhadores lá do outro lado também. Né? Nosso lar, onde todos os espíritas querem ir, é uma região de trabalho. Então, na hora que ele pega aqui, opa, estou precisando desse trabalhador aqui, vamos lá, está na hora. É uma forma ingênua de protelarmos a nossa morte. Achando que ela, por achar que ela não vai acontecer, a gente não se prepara. Aí sofre. E nem pensa no que vai acontecer do outro lado. Muita gente fala o quê? Quando chegar lá eu vejo. Cuidado com o que você vai ver. Né? Nem sempre é o que você está pensando. Aliviamos o medo da morte confiante no poder da vida. Fazemos isso? Herculano está certo? Ele está brincando. De nada vale essas pequenas trapaças, tá bom? A morte chega quando menos a esperamos. E não raro nos leva para outra vida sem nos dar tempo para compreender o que está acontecendo. A gente que trabalha mediunicamente, quantos espíritos chegam, né, sem saber aonde estão, porque não se prepararam. Né? E quando percebe que desencarnou, entra em desespero. Porque, nossa, e agora? Acabou tudo, não tem mais tempo para nada. Muitos mortos aí não sabem que morreram, porque vê o corpo igualzinho, às vezes vê o seu cadáver ali, né, entra até em perturbação. Isso aqui é umbral, a pessoa fica perturbada. Como é que eu posso estar lá e estar aqui? Né? Continua com as suas ilusões, e pior é isso, continua com as suas ilusões e permanece desajustado no mundo espiritual. Quer fazer as coisas da matéria no mundo onde não tem matéria. Aí desequilibra. Para evitar isso, o que a gente faz? Desenvolver em nós a consciência da morte. Tá? Nos familiarizar com ela, considerá-la como fenômeno natural. Morte não é castigo. Embora na Bíblia tenha uma passagem que fala que o nosso salário do pecado é a morte. Cuidado com essas interpretações, que tem a ver também com o pecado original. Né? Não a transformando em tragédia ou em espetáculos inúteis de desespero. Muita gente, quando a gente dá a notícia, né, o Loborges morreu, a pessoa fala, coitado. Por que coitado? Né? Se libertou, acabou o ciclo, foi a morte natural. Coitado de nós que ainda ficamos aqui, né, para ralar, para aprender. Né? Ele já formou na escola, foi a velório, a formatura na escola da vida. Ele já passou para outro nível. E a gente vai continuar na escola. Quem é o coitado? A morte do corpo físico ou o esgotamento da vitalidade não atinge a essência do ser que nós somos, que é o espírito, sempre de natureza espiritual. Então, enquanto a gente se convencer que eu sou um espírito, e o espírito é mais importante do corpo, eu vou sofrer. Ela não existe como extinção do ser humano, não existe fim. Não, a gente desespera, não, daqui a pouco eu vou morrer, não vou ser mais nada. Isso já está desespero, conflito. Daqui a pouco eu vou morrer e vou continuar fazendo o que eu sempre fiz e gostei de fazer. Pergunta para você, o que você gosta de fazer? Do outro lado, você vai continuar fazendo. Né? Aí eu gosto de nadar, tem lago do outro lado, tem mar, né? Tem piscina. Vai continuar nadando. Agora, quem não gosta de fazer nada, né? Aí vai ter que dar um serviço para ele. Está na fila do emprego. Vai ficar sem fazer nada lá não. Porque quem chega do outro lado sem trabalhar, dá trabalho. Concluindo, sem uma tomada de consciência do sentido do valor da morte, estaremos arriscados a continuar indefinidamente no ciclo vicioso das vidas repetitivas e sem sentido. Porque não é quantidade de reencarnação que faz evoluir, é qualidade, é o que eu faço em cada encarnação.
Porque toda encarnação eu faço a mesma coisa, ou seja, não faço nada, estou marcando passo. E o que é isso, fazer alguma coisa? Pensar em ser um espírito melhor. Como é que se faz um espírito superior, um espírito de luz, um espírito melhor? Auxiliando o próximo, servindo. É isso que Jesus veio fazer. Quem quer ser o maior, que seja aquele que mais serve, falou para os discípulos e para todos nós. Só que a gente quer ser servido. Aí, vida de rei não anda. A vida só tem sentido quando serve de preparação para vidas melhores. O destino é transcender-se, sair do corpo para a vida espiritual, numa escalada do infinito em busca das constelações superiores. Não existe só o planeta Terra habitado. Depois que a gente evoluir totalmente nesse planeta, a gente vai para um outro melhor, para um outro melhor, para um outro melhor, porque a gente está virando um anjo. Acreditam nisso? Aprender a perder a nossa vida para reencontrar o Cristo verdadeiro, que nos aguarda acordar. Paulo diz, acorda tu que dormes. Nós dormimos na matéria, não queremos acordar em espírito. E uma outra coisa, toda noite a gente morre e volta na manhã seguinte. Então, antes de dormir, faz aquela oração, pede para os mentores, né, nos conduzirem para um bom lugar e nos trazer de volta no outro dia de manhã que a gente tem que trabalhar. Senão não vai, a gente gosta muito e não quer voltar. Então, esse é o livro Educação para a Morte, Herculano Pires. E antes de encerrando mesmo, eu quero exibir um vídeo aqui que vai ver se prepara um pouco melhor, né, para esse decesso, que foi o último capítulo da novela, que teve uma mensagem muito interessante. Vamos conversar com Jesus, abrindo o nosso coração e agradecendo porque estamos aqui. Um dia, Deus, no seu infinito amor, na sua capacidade de criar, criou cada um de nós na matéria-prima chamada amor. E aguarda que cada um de nós possa desenvolvê-la no nosso íntimo, na nossa capacidade de amar. Porque a única coisa que existe no universo, o único poder é o amor. E o exercício de cada existência não é para outro fim, a não ser começarmos a amar. O amor que se entrega, que renuncia, que se doa, como Jesus veio exemplificar, não na cruz, mas na vida, nas palavras, no olhar, na cura de nossas doenças espirituais, orgulho, vaidade, egoísmo, que nos fazem sofrer, nos fazem ficar tanto tempo aqui em lágrimas, porque ainda não aprendemos que a felicidade e as bem-aventuranças se encontram no amor que eu posso oferecer, e uma vez oferecido, cresce em mim eternamente. Obrigado, Senhor, que seja sempre conosco. Graças a Deus. Muito obrigado pela presença. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana. E não se esqueçam de